Mais um programa Arte de Viver. Hoje recebendo o homeopata Dr. Ricardo Fernandes de Assunção para falar de acupuntura, de homeopatia. Que prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Então, Ricardo, vamos começar falando sobre o que é a homeopatia. Homeopatia é a coisa mais simples de explicar. Imagina só, todas as substâncias, ou minerais, ou vegetais, ou animais que você ingere, causam uma toxicidade em você. Então, os gregos lá, antes da era cristã, já sabiam que as substâncias causavam as toxicidades e que essas substâncias, em quantidades muito pequenas, faziam com que as pessoas se tratassem dos sintomas semelhantes àquelas toxicidades que elas tinham. Dá para compreender? Sim. Então, chegou no início do século XIX, Hahnemann, fazendo as traduções de alguns tratados gregos, ele começou a perceber que aquilo lá era uma realidade e começou a testar as medicações. Então, ele colocava em quantidades infinitamente pequenas aquelas quantidades de substâncias e dava para as pessoas. Percebia que com uma substância que causava uma toxicidade, uma determinada toxicidade, vamos dizer, aquela substância causa febre, né? Então, se ela desse uma quantidade muitíssimo pequena, debelava a febre e acabava com aquela febre. Que interessante, é você cuidar da cura com o próprio veneno, entre aspas. Isso não é novidade. Não. Se você for falar, cuidar da cura com o próprio veneno, você tem O veneno de cobra. veneno de cobra, que é o captopril, as vacinas, né? as vacinas, e uma série de outras substâncias você usa dessa forma. Agora, a homeopatia, ela trata o indivíduo diferente da homeopatia, da alopatia, não é verdade? Ela trata como um todo, ela não vê apenas o sintoma. Isso é um modo, vamos dizer, é uma propaganda da homeopatia. Porque quando você está na faculdade de medicina, você aprende que você tem que olhar o indivíduo de uma forma ampla. Todo mundo é um ser vivo, não tem diferença do que você pensa, do que é teu corpo, do que você acredita, do que você faz e dos sintomas que você tem. Então, a pessoa é uma só. Isso se aprende na faculdade de medicina. Mas, com o dia a dia, com a evolução do conhecimento, com todo o processo de rapidez, porque as pessoas hoje pedem que eu quero ir no médico, que ele me dê um remedinho e eu trate minha gripe, que eu trate minha pneumonia. Isso é óbvio. Mas eu não preciso tratar as causas que me levaram a essa doença. Ninguém mais se preocupa com isso. E a homeopatia, ela fala o seguinte: olha, eu trato a doença, mas também trato as causas que me levaram à doença. Mais ou menos assim, deixa eu ser mais claro. O indivíduo tem uma pneumonia. Eu, de formação, sou pneumologista. O indivíduo tem uma pneumonia. Poxa, o que levou àquela pneumonia? Porque tudo que acontece no mundo, tudo que acontece com uma pessoa, tem que ter um fato. Claro, claro. Foi só a bactéria? Ué, todo mundo tem uma bactéria no corpo. Não é por causa disso que todo mundo tem pneumonia todos os dias. Por que você teve uma pneumonia naquele determinado momento da sua vida? Então, a homeopatia vai perguntar para você, ué, o que aconteceu aqui? Foi só o frio? Não, não foi só o frio, porque tem um monte de gente que se expõe a frio, tem um monte de momentos que você se expõe a frio e você não pegou a laringite, a tua bronquite, tua pneumonia, você não teve uma infecção. Porque então você não pode desvincular o sintoma do resto, do todo. Olha, da causa, vamos dizer assim. Não, vamos misturar tudo. Você pensa, você tem um determinado fator, né, que afeta você. Você brigou na sua casa com o seu marido, com o seu pai, está triste porque está preocupado com o filho. Teu sistema nervoso funciona. Quando o teu sistema nervoso funciona, você tem uma coisa que é básica, todo mundo sabe. Sistema nervoso simpático, e os parasimpáticos. Sistema nervoso autônomo, que você não controla. Aquilo lá vai causar um monte de vasoconstrição, vasodilatação, vai fazer com que o intestino funcione com mais lentidão ou com mais rapidez, vai fazer com que os brônquios dilatem ou que os brônquios se contraiam. Isso é a base da doença, ou seja, você pensa e você vai
ter um órgão de choque, dependendo do que você pensou e como você se formou naquela vida toda, e você vai ter uma doença. Você que é psicólogo, você sabe muito Sim. mais do que eu isso daí. Com certeza. Agora, quais são os efeitos da medicação? Ah, sim. Todo mundo diz que a homeopatia não faz Efeito nenhum. demora. A gente ouve dizer, mata a doença paulatinamente porque é muito demorado. Tem toda essa, né? Então, eu vou te contar como que eu comecei a gostar de homeopatia, como que eu acreditei. Eu fazia um curso de homeopatia, fiz 3 anos de curso de homeopatia e não entendia, era muito diferente de alopatia. E eu tinha uma médica com uma ótima homeopata em Santos, a Silvia. Ela é uma pediatra que fez homeopatia, tem mais experiência até que eu. E a Silvia, um dia nós trabalhávamos juntos, ela fazendo pediatria e eu clínica, apareceu uma pessoa com psoríase. Falei, nossa, ontem eu tive aula que falou de psoríase, acho que eu vou dar esse remédio. Daí dei arsênico para a pessoa. A pessoa, era a minha aula. Passou 3 dias, essa pessoa não estava mais com psoríase, ela estava como se fosse uma... Eu posso falar isso, não é antiético, não estou falando o nome da pessoa, Claro, nada. claro. A pessoa era uma couve-flor. Daí eu desci apavorado, Silvio, o que eu fiz? Falou, não, calma. Não, isso você deu o remédio certo, só que na dosagem errada. Você deu o remédio que causava toxicidade naquela pessoa que faria aqueles sintomas, só que apareceram os sintomas, você deu numa potência muito grande. Diminui a potência e vai dar certo. Uma semana depois a pessoa não tinha mais a psoríase. Que maravilha, hein? Mas nós vamos falar mais disso no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, com o Dr. Rubens Moscatelli.